Fala pessoal do Sport Bus, tudo bem? Eu sou Gustavo Aurélio, estou aqui para trazer mais uma entrevista exclusiva e hoje o nosso convidado dispensa apresentações, 4 Copas do Mundo, 3 finais, 2 títulos e muita história para contar. Cafu, prazer te receber aqui, cara. E aí, Gustavo, beleza? Prazer, Tudo certo. todo nosso. Fechado. Então, Cafu, já que para a gente começar do início mesmo, vamos falar um pouco sobre o início da sua carreira. Então, até antes do início da carreira, porque você tem a sua história que você foi rejeitado em 8 peneiras, para depois na 9ª você ser aprovado no São Paulo. Então, eu queria perguntar para você, nesse momento que você estava passando por várias rejeições, você chegou a pensar em alguma outra saída ou o futebol era a única alternativa? Gustavo, prazer enorme estar com vocês aqui. Na realidade, eu nunca pensei em uma outra alternativa, né? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu seria um jogador de futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, falei, vou ser um jogador de futebol. Eu não poderia deixar que as pessoas decidissem por mim aquilo que eu queria ser. Então, todas aquelas vezes que eu fui dispensado, todos os 9 nãos que eu tomei, todas as peneiras que eu fui reprovado, todas as vezes que eles falavam que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era muito magro, que eu era muito baixo, que eu não tinha capacidade, eu sempre corria atrás do sim para que eu pudesse realizar aquilo que eu queria, o meu sonho que era ser um jogador de futebol. Então, esses nãos acabou me dando força para que eu corresse atrás do sim. É diferente dos jovens que eu vejo hoje, que parece que eles não podem receber não, né? Primeiro não já desiste, tá me perseguindo, bullying, coisa do tipo. Então eu falei, não, eu não posso decidir que as pessoas decidam por mim aquilo que eu quero ser. E lutei para ser um jogador de futebol e acabei na 9ª peneira conquistando aí o meu primeiro contrato com o São Paulo Futebol Clube. E acho que deu certo essa persistência, né? Deu muito certo, porque eu poderia ter ido para outros clubes e de repente não teria dado tanto certo como deu no São Paulo. O próprio clube já tinha me dispensado da peneira algumas vezes. Mas o que acontecia na peneira na nossa época, Gustavo, era mais que normal. Sim. Nós tínhamos lá 8 times, por exemplo, para fazer peneira e humanamente era impossível o treinador avaliar todos esses jovens, todos esses garotos. Então, eu vejo tudo como um acontecimento normal que eu acabei superando tudo isso com muita batalha. Bom, perfeito. Então, já que a gente está falando sobre São Paulo, seu primeiro clube, eu queria perguntar para você, essa eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Qual que foi, se você pudesse elencar um momento como mais marcante com a camisa do São Paulo, qual que foi esse? Muito fácil. Momento mais marcante com a camisa do São Paulo. A conquista do título é sempre marcante. Sim. E quando você conquista de título, você fala de um conjunto total. Mas o meu momento marcante no São Paulo foi naquele grandíssimo, né, jogo de 4-2 contra o Palmeiras. Aquele jogo pra mim foi marcante, cara. Não, mas aquele jogo foi marcante. Por quê? Eu fiz o primeiro gol de perna esquerda e dei os outros 3 passes pro Raí fazer os outros 3 gols do jogo. E jogando contra o Palmeiras, que tinha o time. Então, para mim, aquele foi um jogo marcante e foi um dos momentos mais marcantes do Palmeiras. Depois nós tivemos conquista de Libertadores, Brasileiro, Mundial e Clubes. Todas essas conquistas marcam, mas para mim, pessoalmente, aquele jogo foi muito particular. Fechou. E você está tratando de um momento muito vitorioso do São Paulo, que você teve a honra de participar. Só que nos últimos anos o São Paulo vem vivendo ali alguns momentos complicados. Então, eu queria perguntar para você, Cafu, se você acha que, na sua visão, existe algum fator determinante para esse ato que o São Paulo acabou se encontrando nesses últimos anos? Olha, profissionalismo, eu acho que é um aspecto importante para que você possa ter uma grande gestão, você possa ter grande elenco, você possa ter grandes resultados. Quando você realmente tem jogadores que tenham um comprometimento com o clube, que tenham um compromisso com o clube, diretores que tenham um compromisso com o clube, eu acho que fica mais fácil para que você possa conseguir os seus resultados. O São Paulo vem de algumas negativas de alguns anos, né, que não chega em competições internacionais, não chegou nas grandes finais como Libertadores, Mundial Interclubes, Campeonato Brasileiro. Enfim, chegou ultimamente aí na final da Supercopa, da Supercopa, mas da Copa Sul-Americana, mas infelizmente acabou não ganhando. O São Paulo é um time de tradição. São Paulo é um time que tem camisa, que tem peso, que tem estádio, que tem torcida, que tem títulos. Eu acho que nós precisamos voltar a resgatar novamente o São Paulo que nós deixamos alguns anos atrás. Então, para você, existe qual seria o ponto inicial para o São Paulo resgatar essa aura vitoriosa? Uma administração profissional. E o Casares está tentando fazer isso no São Paulo. Tem uma administração extremamente profissional, de repente até profissionais remunerados, com a mesma responsabilidade não só dos jogadores e do seu presidente, mas com que todos eles tenham o mesmo objetivo, que é fazer com que o São Paulo
possa ser o São Paulo que nós queremos que seja, né? Aquele São Paulo vencedor, aquele São Paulo de grandes títulos, grandes glórias, porque o São Paulo é grande, tem um estádio gigante, uma torcida que cresce a cada ano que passa. Eu acho que falta só um pouquinho isso aí, encaixar esse aspecto. Não, e você falou sobre São Paulo vencedor, você participou de 2 títulos de Libertadores, que o São Paulo é o maior campeão brasileiro da Libertadores, junto com outros clubes. Então eu queria perguntar para você, o que mais te marcou? A Libertadores de 92, quando você ainda era muito jovem, ali um dos seus primeiros títulos de grande expressão, ou a Champions League de 2007, quando já era veterano ali nos últimos anos de carreira? Nossa, que comparação! Ai, os 2 títulos são extremamente marcantes. O primeiro título da Libertadores é a primeira conquista internacional do São Paulo Futebol Clube, a primeira conquista internacional do Cafu. E a conquista da Champions League foi o último título importante, que era o único que faltava na minha carreira para que eu pudesse parar de jogar futebol. Cara, são 2 títulos muito marcantes. Quando você se fala de títulos, você fala qual os 2 mais te marcaram? Cara, é difícil você fazer uma comparação com essas 2 conquistas, porque são 2 conquistas, sem sombra de dúvida, maravilhosas. A última porque você está encerrando a carreira com chave de ouro, e a primeira porque você está dando um pontapé inicial. Olha só que pergunta difícil. Eu vou ficar com esses 2 títulos, não vou ficar em cima do muro dessa vez. Não, faz parte. Eu imaginei que seria muito difícil. Mas já que a gente está falando sobre Libertadores e também Champions League, primeiro sobre a Libertadores. Aproveitando o momento, quem que você acha que é o favorito a vencer esta edição da Libertadores, Cafu? Essa edição da Libertadores, eu acho que o favorito é o Palmeiras. Vem muito forte, né? O Palmeiras tem um elenco bom. Se você pegar em termos de nomes, aí nós vamos falar de Atlético Mineiro, nós vamos falar de Flamengo, nós vamos falar de outras equipes. Eu não estou contando as equipes estrangeiras, por exemplo, estou contando as nossas aqui. Mas quando você fala de conjunto, de um time coeso, de um time que joga como time, um time que tem o único objetivo que são as vitórias, independente de quem vai fazer o gol ou não, de quem vai dar o passe ou não, o Palmeiras é um dos favoritos sim a ganhar essa Libertadores. Você participou da última final da Champions League que teve lá em Istambul em 2005, no confronto entre Liverpool e Milan. Então eu queria perguntar para você, Cafu, aquele jogo histórico, 3-3, icônico, que acabou não tendo um final tão feliz para o Milan, mas depois vocês tiveram a revanche, né? Mas eu queria perguntar pra você, qual que é o momento que te marcou, que você sempre lembra daquele jogo e fala, putz, cara, não sai da cabeça? Olha, por incrível que pareça, a última defesa do goleiro do Liverpool. 3-3, nós tivemos a chance ainda, no finalzinho do jogo com o Shevchenko, que o goleiro fez assim, ó, abriu os braços, as pernas, a bola bateu na mão do goleiro dentro do gol. Tirou o 4-3, aí nós poderíamos ter sagrado campeão ali. Aquela imagem realmente é a que mais fica clara na minha mente, porque nós estávamos de frente para esse lance. E o 3-3 e logo em seguida a virada do Liverpool, para você ver como a Champions League é impressionante, é incrível, né? Te propõe cada jogo maravilhoso, não tem jogo perdido. Você vê as viradas que o Real Madrid deu em anos passados, você vê a virada que o Liverpool deu. A Champions League é fantástica por esse momento. Então, 2005... E agora, tendo a oportunidade de voltar como torcedora em 2023, agora nessa grande final entre Inter e Manchester City, vai ser legal relembrar os grandes momentos que nós tivemos lá em Istambul. E aproveitando que você falou sobre o futebol italiano, Cafu, que você conhece muito bem, né? Além de ser conhecido pela defesa, você participou de um momento do futebol italiano que pode ser considerado o auge ali. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a Liga Italiana era considerada a principal liga da Europa e do mundo. Então eu queria perguntar para você, como foi a experiência de participar desse momento e também como eram assim, os confrontos, porque toda semana devia ter jogo difícil. Tava todo jogo do campeonato italiano, dos 11 anos que eu fiquei lá, foram extremamente competitivos. Nós pegamos uma época que o campeonato italiano era realmente o top dos campeonatos, era uma referência de futebol, era uma referência para todos os times. Todos os times do campeonato italiano tinham grandes jogadores de todos os países. Deu uma caída de alguns anos para cá, mas eu cheguei a pegar cada jogo, eu cheguei a pegar Ronaldo, Ronaldinho, Rui Costa, Rivaldo, Seedorf. Cara, nós pegamos jogadores, Baggio, Baresi, Maldini, enfim. Nós pegamos o campeonato italiano quando os times realmente eram top dos tops, onde todo mundo queria ir para o campeonato italiano. E eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa geração, né?
Porque eu cheguei na Roma, por exemplo, em 97, 98, a Roma, 18 anos, não conquistava o título do campeonato italiano, nós fomos conquistar em 2001. Quer dizer, tivemos a oportunidade, depois de 18 anos, conquistar um título com Roma. Depois da ida para o Milan, parece que foi tudo muito fácil, né? No Milan foram 5 anos e 10 títulos. Então eu participei de uma geração, cara, que o futebol mundial, todos os times só tinham jogador bom. E o campeonato italiano era uma referência. E falando sobre futebol europeu no geral, quando você saiu do Brasil, ainda jovem, para ir para a Europa, qual que foi a principal diferença que você notou? E se você acha que essa diferença ainda é presente hoje ou já mudou? A principal diferença que eu mudei foi realmente o esquema tático, a maneira do europeu jogar, a maneira com que eles se comportam dentro de campo, a obediência tática do europeu, principalmente do italiano, porque a minha carreira fora eu fiz praticamente na Itália. Eu joguei 6 meses no Saragossa, eu joguei pouco tempo. Mas a disciplina tática do europeu realmente é uma coisa, principalmente do italiano, é uma coisa de se copiar, porque os caras realmente, taticamente, são muito bons. Fechado. Então agora, virando um pouco a página, indo um pouquinho além ali no tempo, já que a gente está falando quando você foi para a Europa, falando sobre 2002, que é um ano mágico na sua carreira, né, o ano do Penta. E eu queria perguntar para você, Cafu, teve algum momento durante toda a campanha, ou às vezes até antes da campanha, que você notou que, cara, esse grupo vai ser campeão, não tem quem tire, ou só aconteceu? Não, do momento que nós classificamos, depois daquele jogo, que nós classificamos no último jogo contra a Venezuela, 2-0, que o Brasil todo não acreditava na seleção brasileira. As eliminatórias sul-americanas é uma das mais difíceis do mundo, cara, porque na nossa época se tinha Argentina que jogava muito, Chile que jogava muito, Uruguai que jogava muito, Colômbia e Equador fortíssimas, Paraguai que dava trabalho. Se só tinha seleção apta a ir à Copa do Mundo, qualquer uma dessas poderia a qualquer momento. Então, classificar no último jogo, jogando contra a Venezuela, nós falamos, olha, acabou a primeira fase nossa da Copa do Mundo. A segunda fase começa agora, a Copa do Mundo. Porque você classificar para a Copa do Mundo nas eliminatórias sul-americanas é extremamente difícil. Uma vez que você classificou, nós falamos, agora acabou. Porque agora todo mundo vai jogar de igual para igual. E quem jogar de igual para igual com a seleção brasileira vai sofrer. Um ataque com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, esquece, vai sofrer. Então, aquele momento, o que eu mais passava para eles era exatamente isso. De agora em diante, nós somos o Brasil, nós somos outra seleção, uma seleção campeã e uma seleção que vai chegar à conquista do título. Não, e é interessante ouvir você falar sobre isso, porque você disse que você passava para os jogadores porque era seu papel de capitão, né? Então, outra pergunta que a gente tem aqui é que muitos torcedores consideram você como o último capitão da seleção brasileira. Muito pela influência do título, mas também pela influência que você tinha dentro do elenco. Então, para você, hoje, baseado nos jogadores que a gente tem disponível na seleção brasileira, quem deveria ser o capitão da seleção brasileira? Olha, hoje eu vejo no perfil de capitão o próprio Casemiro e o Marquinho. Sim. Eu vejo dois líderes natos, o Marquinho, pelo período que ele veio crescendo, não só no Paris Saint-Germain, mas na própria seleção brasileira. O Casemiro já é um líder nato, já veio liderando no Real Madrid, no Manchester United, agora também vem mantendo essa liderança e já era o capitão na seleção brasileira. Eu vejo esses dois jogadores com perfil de líderes e um perfil de jogadores que se impõem dentro de campo. Justo. E também falando sobre esse perfil de líder, isso é algo que você acha que nasceu com você ou você foi desenvolvendo ao longo do tempo, você foi jogando com outros jogadores que tinham esse espírito que você acabou aprendendo? Como que foi isso? A responsabilidade eu sempre tive. A liderança, com o tempo, você vai aperfeiçoando. Você vai aprendendo. Eu peguei uma geração de treinadores como Tele, Parreira, Zagallo, Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto. Peguei capitães como o Dunga, Ricardo Rocha, Raí. Então foram realmente capitães, treinadores e jogadores que em cada um deles eu ia extraindo algo de positivo, algo de diferente. Então isso me ajudou para que eu pudesse liderar um grupo como o do Palmeiras, como a da Seleção Brasileira. Então eu aprendi muito com essas pessoas. E esse aprendizado eu fui aperfeiçoando com aquilo que eu tinha de melhor, que era disciplina e responsabilidade, e fui passando para todo mundo dentro de campo. Então fica muito fácil quando você é exemplo para as pessoas, exemplo positivo. E exemplo que vai lá e mostra. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, o primeiro a puxar a fila de treino, o último a treinar. Então, estava lá, o capitão está lá. E quando falava, depois que você adquire um certo conhecimento, uma certa experiência, e de Copas do Mundo, de Libertadores, de campeonatos mundiais, quando você fala para um jovem, você fala com autonomia.
O jovem não vai poder te contestar, falar, aqui você está falando o quê? Você já foi para alguma Copa? Não, só fui para 4 e ganhamos 2. Então, quer dizer, nós temos algo para passar para eles. E quando nós passamos algo para esses jovens, não é que nós queremos ser mais do que esses jovens. Nós queremos passar a experiência que outros passaram para mim. O Jorginho passou para mim, o Carlos Alberto Torres passou para o Jorginho, que passou para mim, que passou para o Daniel Alves e vai passando para o Danilo ou para os próximos laterais. Então nós fomos adquirindo experiência de pessoas que tiveram sucesso dentro da seleção brasileira. E eu sempre reverenciei muito as pessoas que começaram a história do futebol, porque nós só fomos pentacampeões porque alguém foi campeão. Para ser penta, alguém foi tetra, alguém foi tri, alguém foi bi, alguém começou a história lá em 1958, que passou para 62, que foi para 70, que foi para 94, enfim, e até chegar a 2002. Então, essas pessoas que fizeram, que foram anterior a nós, eu respeito e reverencio elas, porque eu só fui capitão porque alguém foi antes de mim, cara. Senão, não teria sido. Então, é isso que a gente tenta passar para esses jovens hoje, que está difícil encaixar na cabecinha desses jovens isso. E além de um bom capitão, acredito que um time vencedor precisa ter um bom treinador. Então eu queria falar um pouco sobre o Carlo Ancelotti, que foi um cara que você trabalhou durante esses 5 anos de Milan, ganhou 10 títulos, então imagino que foram bons momentos. E ele vem muito à tona agora na mídia por conta da especulação em seleção brasileira e tudo mais. Então, primeiro eu queria saber como que é conviver e trabalhar com o Carlo Ancelotti. Nossa, dificilmente você vai escutar eu falar mal de um treinador que eu trabalhei. Se um dia eu fizer isso, você pode me corrigir. Falar, Capu, você está falando mal do treinador? Você pode me corrigir, pode até puxar minha orelha. Jamais eu vou falar mal de um treinador que eu trabalhei, independente de ter jogado com ele ou não. Falar do Ancelotti é muito fácil. Foram 5 anos e 10 títulos. Eu fui para o Milan para jogar 5 jogos durante o ano e eu joguei 5 anos todos os jogos. Então, quer dizer, só no último ano que ele falou, você vai continuar? Eu falei, não, professor, acho que tá na hora de eu ir embora. Eu falei, não, eu quero que você fica. Nós tivemos um relacionamento muito bom com o Ancelotti, um relacionamento não só de patrão e empregado, de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, faz aquilo que eu estou pedindo, relacionamento de conversar, de discutir tática, discutir a maneira de jogar, de pedir para liberar. Eu tive um momento muito difícil na minha vida e graças ao Ancelotti, ele entendeu e no momento que eu mais precisei fazer um bate e volta para o Brasil, ele me liberava, ele conversava comigo. Tivemos uma relação muito boa. Como treinador, dispensa comentário. Ganhou no Milan, vem ganhando no Real Madrid, por onde ele passa ele ganha. E a maneira com que o Ancelotti trata o ser humano é impressionante. O treinador ele tem que ter exatamente essa visão humana. Ele jogou futebol, ele entende futebol, ele sabe o que nós precisamos. Então é um treinador que realmente merece todos esses méritos que estão dando para ele. É o que muitos falam, né? Que além de ter uma boa noção de tática, um bom treinador é um bom gestor. E no caso do Ancelotti, ele se encaixa aí, então. Você tem que ser um bom gestor. Você está lidando com, vamos botar um elenco de 28, mais ou menos, 30 estourando por elenco no time profissional. São 38 querendo jogar, 38 achando que um é melhor do que o outro, 38 achando que eu deveria estar lá no lugar daquele. E o treinador tem que ser o gestor disso tudo. Não é fácil, ele tem que ser muito inteligente e saber encaixar as peças no momento certo. No momento atual que agora a gente está depois da Copa do Mundo, sem nenhum treinador oficial na seleção brasileira, o Ramon está como interino, você acredita que ele seria o nome ideal para a seleção agora ou você tem algum outro nome? É um dos nomes para a seleção brasileira, mas uma coisa que nós não podemos fazer é leiloar a seleção brasileira. A seleção brasileira é maior do que todo mundo pensa, é maior do que eles estão fazendo, estão deixando entender que seja a seleção brasileira. Os treinadores não podem ser maior do que a seleção brasileira tem que ser maior do que eles, porque nós somos a única seleção pentacampeã do mundo. Os treinadores tinham que pedir, pelo amor de Deus, para vir treinar a seleção brasileira. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para um treinador vir treinar a seleção brasileira, nós estamos invertendo os valores. Mas o Ancelotti, sim, é um grande nome para a seleção brasileira. Eu não sei se ele vai vir para a seleção brasileira ou não. Eu acho, uma coisa eu tenho certeza, já deveria ter definido o treinador da seleção brasileira há muito tempo. Terminou a Copa do Mundo, o Tite pediu dispensa, nós já temos que ter um treinador pronto para a seleção brasileira. A gente não pode estar esperando. Nós já estamos na metade do ano, faltam 3 anos para uma Copa do Mundo, é a única seleção do mundo que não tem um treinador fixo. Então, o Ancelotti é um grande nome. O Ramon é um grande nome porque já vem escalando a seleção brasileira aí como interino, poderia ter uma chance. Eu particularmente gosto muito do Fernando Diniz, acho o Fernando Diniz um grande nome para a seleção brasileira, como o próprio Dorival acho um grande nome para a seleção brasileira.
Dorival um pouco mais experiente, o Fernando Diniz um pouco mais jovem, mas tem uma mentalidade muito, muito avançada e eu acho que ele daria muito certo na seleção brasileira também. Então, aproveitando que a gente está nesse tópico sobre treinadores, essa daqui, a primeira eu disse que seria difícil, você falou que foi fácil, essa eu acho que vai ser difícil, porque você trabalhou com nomes como Tele Santana, Zagallo, Filipão, o próprio Ancelotti. Então, dentre todos os treinadores que você trabalhou, quem você considera o melhor? O melhor, todos são os melhores, mas o mais importante é o Tele Santana, porque foi o treinador do primeiro time, o treinador que me ensinou muito. Nós tínhamos algo muito em comum, eu e o Tele, né? Eu falava que nós juntávamos a fome com a vontade de comer. Ele amava treinar e eu amo o treino. Então a gente sempre aperfeiçoava algo diferente. E os conselhos que o Tele dava para os jovens. O Tele, ele não dava conselho só para os medalhões. Ele dava conselho para os jovens, porque ele via o potencial que os jovens tinham. E quando o Tele me dava um conselho, eu falava, poxa, ele está me dando um conselho. É bom acatar isso. Então, o Tele foi muito importante para o começo da minha carreira. Então, eu diria que o Tele foi o mais importante, sem sombra de dúvida. Justamente pelo momento, né? Que se não tivesse um primeiro conselho, exatamente, o mesmo Cafu não ia estar aqui. De repente, não estaria aqui dando essa entrevista com vocês. Então, é de extrema importância, e foi de extrema importância o Tele para a minha carreira. Então, ainda no tópico de treinadores, você, depois do final de carreira, você virou embaixador de algumas ligas, de algumas competições, virou dirigente. Então, eu queria perguntar, você tem vontade de trabalhar como treinador ou o seu trabalho no futebol pós-carreira é em outra área? Eu acho que é em outra área, mas sempre ligada ao futebol. Eu fiz parte dos stakeholders da FIFA, faço parte dos Legends da FIFA, faço parte dos Legends da UEFA. Trabalho sempre relacionado ao futebol, mas nos bastidores. Eu acho que treinador, eu acho que ainda não é o meu perfil. Não, inclusive você falou, né, sobre a sua relação com o futebol pós-carreira, e nessa última Copa do Mundo, na Copa do Catar, você foi embaixador, um dos 15 embaixadores, e eu queria te perguntar, como que foi essa experiência numa Copa tão diferente, num lugar que você poderia ir em todos os jogos, se possível, né? Olha, o que eu assisti de jogo foi uma coisa impressionante. Para nós que gostamos de futebol, somos apaixonados por futebol, por jogo, às vezes até briga em casa para ver um joguinho extra, né? Um futebol de salão, futebol de society, futebol feminino, futebol de areia. Mas tá vendo futebol de novo? Quem tá jogando? Ah, não sei, mas tá legal. Eu amo futebol. Então, no Catar, ser embaixador do Catar para a Copa do Mundo foi uma experiência fantástica. Eu fiquei mais ou menos 5 anos indo e voltando para o Catar uma vez por mês. No papel de embaixador. Eu vi o Catar realmente em construção, o país foi extremamente construído novamente para essa Copa do Mundo e como embaixador eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ver 3 jogos durante o dia. 2 jogos eu via sempre, 3 eu falava, hoje dá para ver 3 jogos, que maravilha. Eles até perguntavam, você vai no terceiro jogo? Eu só falava assim, qual estádio que é? Me manda para lá que eu tô vendo. Porque a facilidade de você se expostar de um estádio para o outro era incrível. O estádio que ficava mais longe do outro era 45, 50 minutos. E nós tínhamos a facilidade de cortar caminho ainda. E os estádios maravilhosos, as avenidas maravilhosas, o transporte maravilhoso, os jogos foram jogos impressionantes, jogos incríveis. Eu acho que essa experiência como embaixador do Catar foi fantástica. Me ensinou bastante, me deu muita experiência em relação ao que é administração, o que é administrar, o que é trabalhar nos bastidores do futebol. Tanto é que, mesmo sendo embaixador do Catar para a Copa do Mundo, automaticamente eu fui embaixador da FIFA também para a Copa do Mundo. Então, querendo ou não, eu estava sempre no Catar e sempre à disposição, tanto da FIFA como do Catar. Então, e se você estava no Catar e assistiu todos os jogos da seleção brasileira, você viu que o Vinícius Júnior lá foi um dos principais jogadores da seleção, teve muito destaque e, infelizmente, agora a gente também vai falar um pouco do que não cabe ao futebol, porque além de todo o futebol que o Vinícius joga, ele vem sofrendo inúmeros casos racistas na Espanha. E perguntar para você, Cafu, que teve uma experiência na Espanha, foram só 6 meses, mas falando sobre o futebol europeu, dos seus 11 anos de Itália também, qual que é a sua visão sobre, partindo de um jogador que já esteve no lugar do Vinícius? Como Olha, você vê esses casos? É lamentável, né? O que acontece com o Vinícius, principalmente nos dias de hoje, em um local público onde todo mundo está vendo. Sim. O que acontece com o Vinícius acontece com qualquer pessoa, está acontecendo com todo mundo. É que o caso do Vinícius, por ser uma pessoa pública, fica mais explícito, né, o que acontece. Não deveria acontecer com ninguém, em lugar nenhum. Para mim, a questão de racismo é uma questão cultural. Nós temos que começar lá da criancinha
educar a criancinha para que ela possa não ter discriminação em relação às pessoas. Porque a criança é um papagaio, a criança só repete aquilo que nós falamos, porque uma criança não nasce falando disso. É porque ela escuta com o que alguém fala. E isso é lamentável. Você falou bem da Copa do Mundo do Vinícius Júnior. Realmente foi um dos destaques da Copa do Mundo, a sua maneira de jogar, a sua habilidade, os dribles. Ele humilha os adversários driblando, fazendo aquilo que está dentro do regulamento do futebol, o drible. Faz parte do jogo, A né? arte, o drible é a arte do futebol, o gol é um complemento da arte daquilo que você faz dentro do futebol. Então você tem que driblar, você tem que dançar, você tem que humilhar o adversário desse jeito, dando chapéu, dando uma caneta, dando um drible, mas isso faz parte do futebol. Não adianta querer me ofender com o Vini Júnior porque ele me deu uma caneta. É mérito dele, pô, sinal de que ele merece. Agora, o que vem acontecendo com ele, que não é a primeira vez, já aconteceram outras vezes e ninguém tomou uma posição. Isso aconteceu com o Roberto Carlos alguns anos atrás também, ninguém tomou uma posição. Parecia que tudo era normal, que deixa pra lá, que depois nós vamos resolver. Não, nós temos que dar um basta nisso. Esse caso ficou nítido agora que nós temos que dar um basta nisso. Mas não tem que ser só no futebol, porque o racismo ele está no dia a dia, cara. Nós estamos acompanhando isso no dia a dia. Não adianta só nós falarmos lá da Espanha. Aqui nós sofremos com isso. Os nossos meninos, as nossas pessoas aqui no nosso país também sofrem com isso. Então, já que o caso do Vini virou um caso mundial, está na hora de nós darmos um basta nisso, de nós mostrarmos para as pessoas que não existe discriminação com ninguém, principalmente dentro do futebol. Porque eles cobram muito de nós. Ah, mas vocês são influenciadores, vocês são jogadores de futebol, vocês não tomam uma posição. E quando acontece conosco? Quem que vai tomar posição? Quem que vai nos defender? Eles estavam tentando reverter a culpa ainda pro Vini Júnior. Olha que absurdo. O presidente da La Liga, né? O presidente queria reverter dizendo que o Vini era o culpado, mas você quer a imagem mais clara do que essa? Um rapaz pendurado numa ponte com o nome dele nas costas e enforcado, você quer a imagem mais clara do que essa? Então eu acho que nós temos que começar a rever, ter punições severas, porque o crime de racismo tinha que ser um crime inafiançável, sem sombra de dúvida, e acabou, porque se você não começar a ter leis que funcionam, principalmente dentro dos estádios, as pessoas vão achar que pode fazer. Quando eu vi o árbitro falar, Vini, você confia em mim? O Vini falou, confio. Vamos entrar em campo e vamos jogar. Se acontecer de novo, nós vamos parar o jogo. Mas peraí, a pessoa precisa morrer para que você possa tomar uma atitude? Então vamos prevenir. Não, parou o jogo, acabou e vamos ver as decisões que vamos tomar. E eu acho que está na hora de nós tomarmos decisões severas e ter leis realmente que funcionam e rígidas para isso. Porque eu vi que as pessoas que fizeram isso foram lá, deram o seu depoimento e no mesmo dia já estava na rua. Então, quer dizer, parece que não existe lei para isso. E nessa história, se tem alguma coisa que certamente tem que mudar, são os racistas, porque o jeito do Vini de jogar não vai mudar, vai continuar sendo assim. Não deve mudar, não vai mudar. Vini, seja você, seja esse menino alegre, feliz, divertido, contente que você é. E é exatamente isso, você é um guerreiro, você é um vencedor. Você causa inveja nas pessoas porque você venceu. Você fez o que muitas pessoas queriam fazer, vencer através de qualquer profissão. Ele venceu no futebol. Ele é um garoto humilde, simples, que veio de uma comunidade, veio de um bairro que não tinha as condições nenhuma e venceu fazendo aquilo que ele sabe fazer, jogar futebol, dando drible, dançando, alegre, feliz. Não muda não, Vini. Continua do jeito que você tá, que nós estamos todos com você. É isso aí. E aproveitando que a gente está falando de um jogador habilidoso que driblava, você que estava lá atrás, eu queria perguntar, dentro de toda a sua carreira, jogando no Brasil, na Europa, Copa do Mundo, qual que foi o oponente que foi mais difícil de marcar? O Ronaldinho Gaúcho. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu peguei o Ronaldinho Gaúcho na fase boa. Isso é louco. O que esse menino fazia com a bola? E olha que o primeiro gol que ele fez na carreira na seleção brasileira foi passe meu. Sim. Foi aquele jogo da Copa América no Paraguai. Eu que dei o passe, ele deu o chapéu e fez o gol. Eu falei, ô garoto, te dei o passe, você fez seu primeiro gol, você quer me driblar em cima de mim? Sai daqui, vai lá pro outro lado. O Ronaldinho Gaúcho era impressionante. A força, a capacidade e a potência que ele tinha no drible. Ele não fazia força para driblar. Era natural. Né? Era natural. A ginga, o drible dele, eu falava, meu Deus, para onde que ele vai agora? Para a esquerda, para a direita, ele vai para frente ou para trás? Eu falei, filho, eu vou ter que dar em você. Eu vou ter que te bater, porque eu não tenho como te parar. Eu peguei ele numa fase, uma pena, que ele não deu continuidade. Sim. Ele tinha tudo para ser disparado 8, 9 vezes o melhor jogador do mundo. Que força, que capacidade, que potencial que tinha esse menino.
Mas enquanto o auge durou, valeu a pena para quem estava assistindo e para o Brasil, sem dúvida, né? Para nós que gostamos de futebol, de grandes jogadas, de drible, de jogador que faz a diferença. Ver o Ronaldinho jogar era impressionante. O Barcelona ia jogar, a gente parava. O Milan, você vai onde? Eu vou ver o jogo do Barcelona, você tá louco? Mesmo? Eu amo futebol. Independente de jogar contra ou não, um bom jogo eu tava sempre vendo. Não, perfeito. Então agora já partindo mais para alguns projetos da sua carreira, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro A Saga Cafu, que diz muito sobre você, né? A Saga Cafu, quem vai falar vai ser a Mariá da Saga Cafu, né? Então perfeito. Eu vou esperar a Mariá chegar aqui que nós vamos falar da Saga Cafu, que ela que é a escritora, que inclusive está aqui, a Mariá Moraes. Nós fizemos essa primeira parte, que é um prefácio do livro que vai sair daqui mais ou menos um ano. Nós tiramos 110 páginas desse livro para contar exatamente essa trajetória que nós falamos lá no começo, dos os 9 nãos que eu tomei até chegar ao meu primeiro contrato, profissional. Então, quer dizer, mostrar para todo mundo que até que você chega a ser um atleta profissional não é fácil. Você tem obstáculos, você tem barreiras, você tem dificuldades e nós nessa primeira parte nós estamos explicando exatamente isso. Fazer com que as crianças se espelhem em coisas reais, fatos reais que realmente existiram e pessoas que venceram tendo todas as dificuldades que todo mundo tem, porque todo mundo tem um sonho, todo garoto, toda garota, todo menino, toda menina tem um sonho. E às vezes eles deixam esse sonho deles dispersar por um outro lado. E é exatamente isso que nós queremos no livro Cafu. E a Saga Cafu vem exatamente retratar isso. Primeiro, fomentar novamente a leitura, fomentar com que essas crianças peguem um livro, que elas tenham curiosidade de ler uma boa história, que elas tenham uma curiosidade de escrever uma boa história. Então nós queríamos exatamente isso. Nós vamos fazer esse concurso que depois a Maria vai explicar um pouco melhor para que realmente a Saga Cafu possa ser aí um exemplo na vida de muitas pessoas. Então, perfeito, não tinha como encerrar melhor. Cafu, muito obrigado. Opa! A gente agradece muito a sua vinda e também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Sport Bus. Não deixa de seguir a página em todas as redes sociais e até a próxima.